Olá, estamos de volta com mais um vídeo do canal Médico de Primeira, informação de qualidade, de forma resumida para você que não tem tempo a perder. Nessa parte, a parte 6, o autor Nassim Taleb vai começar nos falando que se ele tivesse, e aí vocês vão entender, ele vai ter algumas colocações do que ele acha da forma de como você deve escolher um cirurgião. Então ele fala que se você encontrar um cirurgião que tem aparência refinada, com um corpo esguio, cabelos bem penteados e diplomas de universidade de elite, ele acha que não é a melhor maneira de escolher. Então ele escolheria pela aparência, que eu também não acho a melhor maneira. Ele fala que você deveria escolher um que parecesse mais um açougueiro do que um cirurgião de elite, porque aquele que teria aquela aparência mais desprivilegiada teria que ter sofrido mais para chegar nessa situação de alcançar o grau de ser cirurgião. Eu, particularmente, claro, não concordo com o autor nisso. Depois ele fala que isso daí é real, que todos os banqueiros privados são ensinados a não se deixarem enganar pela aparência do cliente e que eles não devem ir atrás de donos de Ferraris em country clubs, porque a gente sabe que realmente a aparência não vai definir se a pessoa tem dinheiro ou não. Aí ele lembra do próprio livro dele, do Antifrágil, que se vocês já viram, tem nos vídeos anteriores sobre o Antifrágil, sobre o vendedor de madeira verde que não sabia o que ele vendia. Na verdade, ele vendia uma madeira que não era madura ainda, ela ainda estava verde. E ele achava que era pintada de verde. E ele tinha mais sucesso, muito mais, do que um vendedor que conhecia todas as minúcias sobre a madeira verde. Aí ele conta também a história de um curso de investimento onde compareceram 2 oradores. Um foi com roupas sob medida, sapato brilhante e relógio de marca, e o outro foi vestido simplesmente. Esse que foi com as roupas todas novas e de roupas caras, ele se expressava muito bem, e o outro se expressava mal. Conclusão: como era a situação deles? Esse que foi todo bem vestido, na verdade, era um iniciante, e aquele que se expressava de forma mais difícil e foi vestido de maneira mais simples, era, na verdade, um centimilionário, tinha centenas de milhões de dólares. Então, ele quer nos mostrar que a aparência não deve ser levada em consideração para você decidir alguma coisa. Concordo com isso, mas também acho que a aparência ruim não deve ser escolhida. Você só tem que ver além das aparências. Depois ele passa a nos falar de um exemplo de literatura e mostra que aqueles que têm mais sucesso são os que escrevem como se não estivessem escrevendo, sem usar termos rebuscados, e que dessa maneira eles conseguem atingir melhor os leitores. Fala das firmas de empreendedorismo que vão tirar o máximo proveito do dinheiro ao empacotar empresas para depois vendê-las. E para isso eles têm que ter uma narrativa forte, que ele fala que é o plano de negócios. Na verdade, ele diz que um negócio real tem que sobreviver por conta própria e que os planos vão funcionar de trás para frente, sendo que a maioria dos sucessos gigantescos recentes, como Microsoft, Apple, Facebook, Google, todas essas foram iniciadas por pessoas que se dedicaram de corpo e alma e foram empresas que cresceram organicamente, sendo que o financiamento não era a principal fonte de criação. Aí ele vai entrar de novo nos falando da história. Então ele gosta muito da história clássica, então ele vai falar da história do nó górdico. Ele conta que Alexandre o Grande foi chamado para resolver um desafio na cidade de Górdio. Lá ele encontrou uma carroça cujo jugo estava amarrado a uma coluna. E nessa coluna tinha uma multidão de nós. Esses nós eles eram entrelaçados com uma firmeza que era impossível descobrir como tinham sido presos. E um oráculo havia declarado que quem desatasse o nó governaria toda a Ásia. Alexandre, que queria governar a Ásia, foi lá e tentou desatar os nós. Vendo que ele não conseguiria, não pestanejou. Desembainhou sua espada e cortou todos os nós com um único golpe. E seja dita a história que depois ele também conquistou toda a Ásia.
Então, o que o autor nos fala é que um acadêmico, um intelectual ou consultores não poderiam se dar ao luxo de uma solução prática como essa. São pessoas que sempre atuam sem arriscar a própria pele. Então, eles buscam complicado, centralizado e vão evitar o simples. Por quê? Porque eles recebem para encontrar essas soluções mais difíceis. Já os profissionais vão procurar o caminho mais simples. Então, muitos problemas da sociedade, segundo Nassim Taleb, vêm da intervenção de pessoas que vêm de soluções complicadas, porque elas foram treinadas exatamente para isso. E elas não ganham nada se elas vão fazer a proposição de alguma coisa mais simples. Elas vão ser recompensadas pela percepção e não pelo resultado. Aí ele começa a nos falar das universidades de elite dos Estados Unidos, novamente. Então, ele fala que elas estão se tornando um símbolo de status para a elite asiática e que isso causa dificuldades para a classe média americana, porque cada vez as parcelas são mais caras e os pais têm que colocar todas as suas economias nessas instituições. Ele fala que o autor sempre coloca que ele não acha que a educação avança uma sociedade, e sim o contrário, que o nível de educação de um país é o resultado da riqueza. Ele acha que quanto mais rico é o país, mais a riqueza avança. Mentira, quanto mais rico o país, mais a educação avança, desculpe. E ele faz uma analogia com as academias de musculação. Ele vai falar dos aparelhos de última geração, dizendo que quando você usa esses aparelhos, você tem um limite para o ganho de massa magra, diferentemente de quando você usa um halter e um simples par de tênis. Ele diz que dessa maneira é muito mais fácil você alcançar os seus objetivos do que quando você está usando os equipamentos mais caros que existem. Ele fala que quando as pessoas vão ficar ricas, elas se tornam ricas, elas vão perdendo o controle das suas preferências, que vão sendo substituídas por predileções que são construídas pela sociedade. E essas predileções são as preferências daqueles que querem vender algo a elas. Então, ele conta que uma vez ele passou fome em um restaurante estrelado Michelin, pois todas as comidas eram desconhecidas para ele, o paladar não se agradava, porque não estava familiarizado, e que ele preferiria muito mais ter ido a uma pizzaria e ter gasto 1/20 do preço que ele gastou. Ele fala que a comida vai se sair melhor através de ínfimas variações de avó siciliana para avó siciliana. Diz também que o ladrão não entra na casa que não tem pecúnia. Então, que é mais provável que se beba veneno em uma taça de ouro do que em uma taça de vidro, porque os pobres serão poupados desse tipo de fraude. Isso é para a gente prestar atenção. O autor também acha que a maioria das pessoas é mais feliz em um lugar pequeno, de proximidade com outras pessoas, do que em uma grande mansão. E pouquíssimas pessoas entendem as próprias escolhas e acabam sendo manipuladas por aqueles que querem lhe vender alguma coisa. Agora ele vai entrar na parte das informações. Ele fala que as informações são transmitidas pelo boca a boca há milhares de anos. E antigamente as pessoas eram receptores e fornecedores de informação nos mercados antigos. Depois disso surgiram os relatos unilaterais, com meios de transmissão como jornais e televisão, que eram controlados por grupos. Ele diz que quando surgiram as redes sociais foi restabelecido um fluxo bidirecional. Nesse ponto eu questiono o autor. Será? Quando a gente sabe que grandes grupos se plantam também dentro de redes sociais e manipulam informações. Então isso é uma coisa a se questionar sobre o que o autor fala. A insegurança econômica, segundo ele, coloca os jornalistas propensos à manipulação por lobistas. Ele fala que eles estão inseguros com relação aos empregos e que eles ficam dessa maneira propensos à manipulação. Ele diz: dê-me algumas linhas escritas pelo mais honrado dos homens e encontrarei nelas uma desculpa para enforcá-lo. Esse é um ditado atribuído a Richelieu, Voltaire e Talleyrand durante a Revolução Francesa. O princípio da caridade estipula que a pessoa deve tentar entender uma mensagem como se fosse ela mesma o seu autor. E aí cita a Bíblia. Fala de Isaías 29 e 21.
os que com uma palavra tornam o culpado inocente e armam laços ao que faz repreensões na porta, e os que por um nada derrubam o justo. Nessa parte a gente começa a ver, o autor fala porque ele tem ressentimento contra diversos jornalistas que durante toda a sua história o atacaram. E ele usa os seus livros para citar, inclusive, nominalmente esses desafetos e falar da sua insatisfação. Aí ele conta que a calúnia já era um crime gravíssimo na Babilônia, onde a pessoa que fizesse uma acusação falsa era punida como se tivesse cometido o mesmo crime. Então, a pessoa fazia uma acusação, se dissesse que uma pessoa matou e aquela pessoa não tivesse matado, ela seria condenada à morte por ter acusado outra pessoa. Aí ele vem nos falar sobre Licurgo, legislador espartano, que Licurgo respondeu à proposta para a instauração da democracia na cidade-estado de Esparta, dizendo: comece com sua própria família. E que é muito mais imoral alegar virtude sem viver plenamente com suas consequências diretas. Se um vendedor de carros tenta lhe vender um carro de Detroit enquanto dirige um Honda, está sinalizando que seus produtos podem ter um problema. E aí ele cita os hotéis, que você chega em qualquer hotel e está escrito: proteja o meio ambiente, não lave suas toalhas todos os dias. E ele diz que o hotel quer impor para você o que é bom para você, mas principalmente o que é bom para eles, porque eles fazem isso não por preocupação com o meio ambiente, mas sim para economizar. E aí ele vai falar da simonia. Simonia, para quem não sabe, era a compra ou venda de coisas espirituais. Então, todo mundo sabe que na história antiga, os opulentos podiam limpar a consciência através da compra de favores eclesiásticos e indulgências, e que isso levou à reforma. Então, se trocava algo temporal pelo espiritual e intemporal ou atemporal. No livro está escrito intemporal. São sinônimos, mas é menos utilizado, né? As indulgências não eram diferentes da prática pagã de dar oferendas para apaziguar aos deuses. Então, o autor nos diz que a virtude não é apenas ser gentil com aqueles que todos tendem a se importar, mas principalmente ser gentil com os negligenciados, com os casos menos óbvios. Fala também que a coragem é a única virtude que não se pode fingir. E segundo o autor, o ato virtuoso perfeito seria assumir uma posição desconfortável, uma posição que o discurso comum penalize. Quando a gente defende a verdade e ela é impopular, a virtude é muito maior, segundo Nassim Taleb. Arrisque-se. Se você ficar rico, gaste seu dinheiro generosamente com outras pessoas. Isso eu concordo com ele. Quando nós atingimos uma situação de abundância, a gente tem que dividir essa abundância com os menos favorecidos. E aí ele vai falar sobre os relatos de guerras. Ele diz que os relatos de guerras eles estão repletos de vieses de superestimação, que as populações locais elas não eram tão atingidas quanto os relatos deixam passar, porque o jornalismo vai tratar de eventos e não da ausência destes. Então ele diz que se você for ler um livro de história e não colocar os eventos em perspectiva, que é a mesma coisa que você olhar um relato da vida em Nova York a partir do pronto-socorro de um hospital. Ele fala também que vivenciou a guerra civil no Líbano e, exceto por algumas áreas da cidade, não parecia que havia guerra. Então, essas são as informações dessa parte 6. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe e nos siga aqui.